Olá, esse aqui é mais um Panorama CNN Brasil Business. Dessa vez recebemos Juliana Azevedo, que é presidente da P&G no Brasil, que vai falar um pouquinho como a empresa está passando por esse momento de pandemia, mesmo fabricando muitos dos produtos que são considerados essenciais, né? Então, Juliana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Juliana, antes de a gente entrar nesse assunto de vendas e tudo mais, eu queria começar essa conversa falando um pouquinho da aceleradora P&G Social, né? Vocês criaram para ajudar serviços, para ajudar negócios que de alguma forma amenizem os impactos da pandemia. Como que surgiu essa ideia? Quanto vocês estão investindo? Quais são os setores que vocês estão olhando? Puder dar uma explicada a respeito disso? Bom, durante toda essa pandemia, nós atuamos bastante na comunidade, foram 40 milhões, principalmente em produto que nós doamos, mas nos demos conta que a gente podia ajudar além disso. Tinha um volume enorme de projetos, de ideias, de pessoas físicas, de ONG que chegavam até nós, e percebemos que a gente podia ajudar, às vezes, com conexões, com contatos, com trabalho mesmo. Então, a aceleradora social, ela é uma plataforma numa qual qualquer pessoa pode escrever o seu projeto. Num primeiro instante, são projetos realmente para tentar ajudar nos problemas que surgem da pandemia. E o nosso intuito é justamente fazer uma curadoria e tentar ajudar essas pessoas a progredirem com esses projetos. De novo, a ajuda pode ser financeira mesmo, ou ela pode ser com o trabalho de funcionários nossos, ou ela pode ser com contatos. Realmente, a P&G, sendo uma empresa do tamanho que é no Brasil ou fora, a gente pode, às vezes, ajudar de maneiras muito diferentes. Uhum. E quais são essas maneiras diferentes? Quem vocês estão apoiando? Como que está esse serviço? A ideia surgiu, né? Então, um dos projetos, além dos 40 milhões que a gente doou em produto, nós ajudamos em ciência também. Então, por exemplo, a gente comprou um pulmão artificial para o projeto da USP, de desenvolvimento do ventilador, e do grupo Inspire. E eles estavam com uma dificuldade em ter acesso a esse pulmão artificial que era necessário exatamente nos Estados Unidos. E para nós, sendo uma empresa multinacional, com filiais em vários lugares, isso era fácil. Foi muito mais fácil para a gente comprar. Além do aporte financeiro, nós tínhamos o contato, a gente tem gente lá para fazer esse trâmite, para fazer a compra, para fazer o envio desse pulmão artificial que acelera o projeto de desenvolvimento com muito orgulho de inovação e tecnologia aqui no Brasil. Então, tem o aporte financeiro, mas tem o aporte aí do network, por exemplo, que a Procter tem para conseguir acelerar. Foi esse projeto que também a gente fez com a marca Vic, que eu falei, puxa vida, quantos outros projetos como esse que vão além simplesmente do dinheiro que a gente poderia estar ajudando. Então, no primeiro momento, ela tem acho que 3 semanas de vida aceleradora. Até a semana passada, tínhamos já 68 projetos inscritos. Eu imagino que agora já tenhamos passado de 100. E o nosso intuito é estar aí já ajudando uns 20 a 30 projetos dessas diferentes formas. A gente acredita que por volta de R$ 400 mil enquanto a gente deve ajudar financeiramente, mas a ajuda, de novo, eu insisto, não é só em dinheiro, pode ter realmente em competências, com coaching, pode ter com serviços mesmo. Você falou um pouco dessa doação de um pulmão artificial para a USP, Juliana. O quanto que as empresas têm que entender, ou quantas empresas precisam fazer agora, nesse momento, entender que elas fazem parte também dessa transformação, que de repente elas vão ter que ajudar mais governos, que elas vão ter que ajudar por meio financeiros, por outros meios. Qual que é a sua opinião a respeito dessa preocupação social, dessa responsabilidade social das empresas com a sociedade como um todo? Eu realmente acredito que esse pode ser um legado positivo dessa pandemia. Atuar fortemente na sociedade, ter uma agenda de cidadania forte, já fazia parte do que a PG era, do nosso DNA, mas não há dúvida que isso se acentuou durante a pandemia e eu acredito que veio para ficar. Eu acho que é uma consciência que veio para ficar, não só do ponto de vista de ajuda, mas em outras dimensões
da sociedade. Uhum. Juliana, a gente sabe que a gente está vivendo um novo normal, você está fazendo gravações de casa, filhos às vezes falando, cachorros latindo, aqui também na redação também tem vários problemas que a gente está passando por esse novo normal, mas como a P&G está performando nesse novo normal, né? Como que está a empresa? Ela produz alguns produtos essenciais, tem fortes marcas, vocês sentiram o impacto nas vendas? Como que está a produção? Vocês tiveram que afastar pessoas? Como que a empresa aqui no Brasil se posicionou, se organizou para passar por essa pandemia? Olha, durante a pandemia, nós tivemos três grandes prioridades, né? A primeira foi realmente cuidar da saúde das pessoas, a segunda, garantir o abastecimento, porque os nossos itens todos são considerados essenciais, e a terceira foi ajudar a comunidade. Acho que essas três prioridades nos ajudaram muito. Somos 4.000 funcionários, aproximadamente 1.000, tudo que é administrativo, por assim dizer, estão trabalhando de casa. Nós já tínhamos uma política de trabalho de casa, mas não trabalho de casa 4 meses direto todo mundo. Isso foi um grande teste. E 3.000 estão na rua, que é principalmente quem está fabricando, quem está distribuindo e quem está cuidando do ponto de venda. Então, é um desafio enorme, mas que eu tenho um orgulho muito grande que a organização abraçou com o nosso apoio, com novas políticas, novos protocolos e está conseguindo manter a produtividade e o sucesso. Do ponto de vista das vendas, o que a gente observou foi um março muito forte, que foi o que chama-se o panic sales, né? A venda, aquele, vão ficar trancados, não vamos, então as pessoas compram. Um abril que foi um abril de ajuste, ou seja, um abril que foi difícil. E eu acho que é tanto um abril de ajuste, porque as pessoas estavam estocadas, mas também num país que você tem 40 milhões de informais, quando você chega à quarentena, da noite para o dia, essas pessoas, infelizmente, ficam sem renda. Até todas as plataformas, todos os auxílios que o governo colocou disponíveis para... Meu filho aqui, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. É o novo normal, como mesmo disse. Exatamente, acabou que ele passa aqui. Todos os auxílios que o governo disponibilizou chegassem até essa população. Acho que abril foi aquele mês mais difícil, mais assustador. Então a gente sentiu, mesmo, olha, mesmo em coisas mais essenciais. Maio a gente já começa a ver uma retomada de normalidade. Tivemos um junho que se encerra hoje, bom. E quando a gente olha em dados Nielsen, você vê isso se refletindo também, né? Um março em que as categorias cresceram, um abril em que as categorias mesmo, venda, não estou falando venda P&G, estou vendo venda total, categoria, a venda se contrai mesmo da categoria como um todo, e o maio isso um pouquinho já começando a se normalizar de um modo geral. Uhum. Você falou de uma recuperação em junho, é uma recuperação mais rápida do que você esperava, uma recuperação que já é em linha com o esperado, e teve algum produto que se destacou dentro da P&G frente aos outros? Eu acho que é até um pouco melhor do que a gente esperava, assim, com muita cautela. Eu acho que os produtos de limpeza, de modo geral, são os produtos que estão indo muito bem. É o que a gente observou em outras partes do mundo. O benefício de ser uma multinacional é que a gente está podendo ver essa crise e os vários capítulos dela, né? Pensando que o Brasil está, não sei, alguns capítulos mais para trás, uma China é onde ela começou, a Europa capítulo 2, Estados Unidos 3, nós, América Latina, capítulo 4. Cada país, cada região tem as suas peculiaridades, mas ela tem uma linha, um fio condutor comum. Os produtos de limpeza, eles realmente têm um destaque e eles crescem muito, porque a consciência de higiene, você tem que estar limpo, você tem que parecer limpo, você quer ter a certificação da limpeza, então eles crescem de um modo geral e são o carro-chefe, mas não são os únicos que a gente tem crescendo, mas eles são, sem dúvida nenhuma, o nosso carro-chefe nesse momento. Em percentual, você pode falar quanto que a empresa cresceu nesses últimos meses, pelo menos esse mês de pandemia, junho? Mas o que eu posso dizer é que a gente
já teve aí participação de mercado de maio, a gente já tem, porque junho a gente não tem ainda os dados Nielsen, mas a participação de mercado, a gente já cresce participação de mercado versus o ano passado mesmo. Não só versus maio crescendo versus abril, mas a gente tem aí um 0,2 crescendo, um crescimento pequeno, mas a gente cresce, maio 2020 cresce versus maio de 2019 em participação de mercado. E as nossas vendas aí, de modo geral, a gente cresce versus o ano passado. Isso eu posso te dizer. O que eu acho que tudo que está acontecendo é um crescimento de um dígito que a gente tem, mas eu acho que do portfólio como um todo, mas é um crescimento positivo. Você, quando assumiu a P&G em 2018, tinha uma meta de dobrar a participação de mercado da companhia. Enfrentou uma pandemia que a gente não enfrentava há dezenas, há décadas, um mundo completamente globalizado. Essa missão continua sendo a mesma? Vocês vão conseguir dobrar de mercado? Essa é a meta? Como que a P&G do mundo está olhando para o Brasil, inclusive? A P&G do mundo segue com grandes objetivos para a P&G Brasil, porque, relembrando, né, a P&G Brasil, o Brasil, na verdade, é o terceiro maior mercado em potencial para a P&G. Nós brasileiros temos aí uma grande afinidade com os produtos que a gente vende. Mesmo antes dessa pandemia, a gente já escovava mais o dente do que a média dos consumidores globais. Somos muito envolvidos com cabelo e assim por diante. Então, nós somos o terceiro maior mercado em potencial e eu não sou a terceira maior subsidiária. Eu estou entre as 10 maiores, mas não sou a terceira maior. Então, os dois primeiros quais que são? China e Estados Unidos. Então, mais até do que dobrar a participação de mercado, porque a gente quer crescer crescendo os mercados, eu quero ganhar crescendo o mercado, crescendo a minha participação e ganhando um protagonismo maior dentro da P&G, sendo uma subsidiária ganhando mais posições aí nesse ranking, de modo geral. Então, eu diria para você que o objetivo segue o mesmo. Ele se define mais do que dobrar a participação de mercado, crescer em participação de mercado, mas crescer também os mercados em que a gente atua. Então, ele segue o mesmo. E a P&G mundial, ela segue com o mesmo afinco e compromisso. Ainda em 2019, a gente inaugurou o Centro de Inovação aqui no Brasil. Só existem 13 no mundo e um deles é aqui no Brasil. Acho que esse é um compromisso grande, são 200 milhões em investimento. E é um investimento de longo prazo, né? Um investimento que você pode pôr e tirar. Minha última pergunta para você, Juliana. Você é uma das raras exceções ainda de mulheres em presidências de grandes companhias, né? Queria saber de você o quanto que isso, é uma pergunta que já te fazem regularmente, mas o quanto que isso é importante, até de maneira simbólica, para outras mulheres ao chegarem a cargos como o seu, e o que fazer para que essa diversidade, né, realmente seja efetiva e não fique só no discurso. Qual que é o seu papel e qual que é o papel do sistema como um todo de conseguir colocar mais mulheres em posições de liderança? Com certeza. Na P&G, eu sempre digo que eu estou num ambiente privilegiado, porque, como eu disse, a agenda de cidadania, a equidade é uma delas de gênero, e nós temos aqui no Brasil 40% da gerência, incluindo as fábricas, que é composta de mulheres. E tem meu caso aqui. Mas ao longo de toda a minha carreira, eu vi isso como uma discussão muito normal, e não começa agora, quando isso virou um tema. Então, nós entendemos que a nossa responsabilidade e a minha, que óbvio, naturalmente eu trago isso mais em foco, em 3 frentes. A primeira é garantir que a nossa casa, né, dentro da P&G, está tudo bem cuidado, porque o 40% hoje pode virar 20% amanhã. Não é uma coisa que você chega e pronto, é algo que tem que ser cuidado como qualquer aspecto de uma organização. A segunda coisa é, realmente, como você falou, impactar o ecossistema à nossa volta. Então, eu participo de fóruns, eu dou mentoria e a gente tenta também começar a influenciar
fornecedores e parceiros, porque a gente tem uma força e a gente acredita que pode, sim, tá tentando multiplicar as melhores práticas e está conseguindo influenciar aqueles à nossa volta e não só o que acontece dentro dos nossos muros. E dado o negócio que é bens de consumo, nós estamos dentro de 94% dos lares brasileiros. E o que as nossas marcas falam, elas conseguem moldar a sociedade. Então, eu tenho eu peço muito, e você vai ver isso acontecendo mais, porque também é uma forma de apoio à sociedade, além de dinheiro, além da aceleradora, que as marcas vivam o seu propósito. E é isso que a gente vai fazer, as que têm afinidade com a equidade de gênero, através de equidade de gênero. Então, que a voz das marcas traduza isso melhor. Uhum. Juliana, muito obrigado pela conversa e muito boa sorte aqui. Comandar uma empresa no momento de pandemia também não é uma coisa tão simples. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigada, André. Sorte para você aí também. Fique bem. Até logo.